Bem-vindos de volta ao Visual na TV e agora eu recebo a endocrinologista Fabiana Diegues Ortega. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, boa noite. Boa noite. Hoje a gente vai falar o que faz o endocrinologista. Muita gente se pergunta, às vezes fala, você vai no endócrino, mas o que faz o endócrino? Então essa é a minha primeira pergunta para você, Fabiana. Na verdade, o endocrinologista cuida da parte hormonal toda, tanto do homem quanto da mulher, da criança. Então, a minha especialidade é a que trata diabetes, tireoide, obesidade, deficiência de crescimento. Atua em vários segmentos. Áreas, em vários segmentos. Tá. A gente está falando aí então de hormônios que regulam todo o nosso corpo. Eu posso falar então que você trata de todo o nosso corpo, mas especificamente em cada detalhe? Sim, na verdade, assim, as pessoas que procuram endocrinologista, elas às vezes têm dúvida do que trata, o que não trata, e eu até tenho no meu consultório bastante pessoas que marcam consulta e falam, não sei o que eu vim fazer aqui. Mas é uma especialidade boa para procurar quando você não sabe o que está procurando, porque o endocrinologista ele tem uma visão geral da pessoa, porque a parte hormonal ele interfere em todas as outras partes do organismo. Então é como se fosse um clínico mais específico. Então, se a pessoa não sabe bem o que está sentindo algum sintoma estranho, mas não sabe de onde vem, pode procurar um endócrino. Sim, com certeza. Quantos anos são de faculdade, Fabiana? 6 anos. 6 anos e mais especialização? Depois mais 4 anos. Mais 4 anos daí de clínica e residência? Então são 10 anos aí. Então, uma carreira bem extensa. E quem costuma mais procurar você, Fabiana? Homens ou mulheres? Geralmente as mulheres procuram mais o médico, mais do que os homens, na verdade. Então, isso é geral? Geral, em todas as áreas. Mas na minha área, não foge dessas também. A mulherada é a que mais procura o consultório. As mulheres. E quais são os... O que mais que levam as mulheres a procurar lá? A maior procura hoje é a obesidade. Acho que é geral, né? De toda mulher. Se sentir meio gordinha, vai procurar o endócrino. Até porque o endócrino pode receitar medicamentos. Sim. Seria essa o diferencial? Porque normalmente você pensa em gordura, você pensa, vai no nutricionista, né? Vai procurar uma dieta, mas se a pessoa não está conseguindo emagrecer sozinha ali, sem o uso de um medicamento, o ideal seria procurar um endócrino? Sim, na verdade, a gente sempre pensa num tratamento multidisciplinar. Então, não é porque foi no nutricionista que não pode ir no endócrino ou vice-versa. Eu acho que a gente tem sempre que trabalhar em conjunto, porque trabalhando em equipe o resultado é muito melhor. O ideal seria procurar o endocrinologista antes de tudo para fazer uma avaliação médica, porque realmente existem algumas patologias que podem interferir no ganho de peso ou na dificuldade da perda de peso, que é o mais comum. Depois da consulta com o endocrinologista, aí eu acho que o nutricionista vem junto para colaborar com o tratamento. Então, o ideal primeiro é um check-up geral, para ver se a pessoa está bem, se tudo está funcionando bem. O que você costuma normalmente pedir para uma pessoa que chega lá para a primeira consulta e está dizendo, eu tô gordinha, quero emagrecer? Aí depende muito da idade do paciente, se é homem, se é mulher, se é criança, da história familiar é muito importante também, porque tem família que a família inteira tem hipotireoidismo, você é obrigada a pedir um exame. Tem família que a família é de hipertenso, diabético, então, antes de tudo, é bem importante a história familiar, a época do ganho do peso, porque a pessoa que começou a ganhar peso depois dos 30 ou aquela pessoa que foi gordinha desde a infância. Então é bem importante a gente tirar a história do paciente e a história familiar para daí decidir quais exames serão solicitados. Não então, tem uma regra. Não tem uma regra geral. Não. Vai depender de toda essa anamnese que você faz na hora, vendo se veio de infância, se a pessoa engordou depois de adulto, então vai investigando cada detalhe. Sim. E depois vai para a parte, né, ver realmente se necessita de medicamento ou não. Isso? Sim, com certeza. Normalmente é comum as pessoas tomarem medicação para ajudar nesse começo, Fabiana? Então, na verdade, a medicação eu acho que ela pode ser, porque hoje em dia existe muito preconceito com a medicação para o tratamento de obesidade. A gente tem que pensar na medicação como uma ajuda ao tratamento e não como a solução do problema da obesidade. Se a gente for pensar que o remédio é a solução, a gente olha os Estados Unidos, eles têm remédio, eles têm dinheiro, eles têm tudo e estão cada vez mais obesos. Agora, se a gente pensar na medicação como parte de um tratamento, aquela pessoa que está realmente mudando de hábito, começou a fazer uma atividade física regular, eu acho que a medicação vem só ajudar. Porque a pessoa obesa, ela tem maior chance de desenvolver diabetes e hipertensão.
Se a gente trata a obesidade e encara ela como uma doença, a gente diminui a chance dela desencadear as outras patologias. Então, eu acho que a medicação tem realmente uma importância. Mas, como sempre a gente fala, né? Ela não é o fator principal. Não então, é. ela vem como um complemento. Com certeza. A dificuldade, acho que está com quase todo mundo, né? É o começar, ali a primeira semana, a abstinência de tudo que vem numa dieta nutricional. Então, o remédio te dá essa ajuda. Sim, e se a pessoa começa a ter resultado, ela cada vez se empenha mais, porque é muito sofrido você estar ali o mês inteiro, fazer tudo, chegou lá 100 gramas a menos. Agora, se você realmente começa a ter resultado, você se empenha cada vez mais, que você está vendo que está dando certo. E 100 gramas a menos é para chorar mesmo, já pensou assim, o mês todo lá. E tem gente que tem dificuldade em perder realmente, né, doutora? A obesidade tem fatores genéticos também, então aquela pessoa que tem pai, mãe magrinhos, é uma pessoa que dificilmente vai ser obesa. Aquela pessoa que tem um dos dois obesos já tem 50% de chance de ser obesa e quem tem os dois tem 80% de chance de ser obesa. Muita chance então, aí. A genética é bem importante. Então, olha para o papai e para a mamãe, você que está em casa aí já faz uma análise, né? Se tiver os dois gordinhos, 80% de chance. Claro que você vai ter que cuidar com a sua alimentação, atividade física, mas o remédio vem como um complemento. E quanto tempo, doutora, a pessoa pode fazer o uso de medicação? Quanto seria indicado? Claro que cada caso é cada caso, mas em geral. Então, eles dizem hoje 1 ano, 2 anos, não tem uma regra. Obesidade é uma doença que a pessoa vai ter que tratar para o resto da vida. Não adianta ela achar que ela fez um tratamento, ela perdeu peso ali, daí 1 ano tá 100%, tá. Só que se ela descuidar, ela vai engordar tudo de novo. Então tem que pensar que é uma coisa para o resto da vida. Tratamento medicamentoso, a gente pensa em usar o menos possível. Só que a pessoa vai ter que se cuidar para o resto da vida. Vai ter que fazer essa rotina de alimentação, de dieta. Mas... E escolher qualquer atividade física que vai ter que ser para o resto da vida também. Atividade física é essencial, então, na vida de qualquer um. E ela não é tão importante na perda de peso, ela é mais importante na manutenção da perda. Então, a pessoa que está querendo emagrecer, é muito mais importante comer menos, mas para manter a perda de peso é a atividade física. Quanto por cento que a gente poderia dizer que é responsável, assim, alimentação? 70% alimentação e 30% atividade física? Mais ou menos isso. Porque daí, então, a pessoa vai se habituar nesse começo, por isso a insistência de uma atividade física, ela já se habitua. Porque senão ela está tomando medicação, ela perde todos os quilos que queriam, né? E daí ela se acomoda ali, pronto, já perdi, agora vou sentar na poltrona e vou continuar da vida. E quanto tempo volta aquele efeito que o pessoal costuma comentar, que você toma medicação e depois volta em dobro? Isso é uma verdade ou seria porque a pessoa se acomodou realmente? Isso é um mito. Isso é aquela pessoa que usou uma fórmula para emagrecer, perdeu 10 quilos sentada no sofá sem fazer nada, aí ela parou o remédio e falou, o remédio me fez engordar o dobro. Não foi isso. Na verdade, ela perdeu o efeito benéfico do remédio. Então, enquanto ela estava usando o remédio, ela não tinha fome. Só que a hora que ela parou o medicamento, voltou porque ela comeu mais. Não é por causa da parada do medicamento. Então, por isso que ela engorda de novo, porque ela come, volta a comer no seu estágio normal de antes. E ela perdeu o efeito benéfico do remédio, não que o remédio fez ela engordar o dobro. E algumas pessoas comentam também que o remédio, tomam uma vez um certo tipo de remédio, daí param, continuam sua vida normal, daí elas tentam tomar novamente o mesmo tipo de remédio e às vezes ele não tem o mesmo efeito. Isso acontece realmente? Isso acontece. Tem algumas pessoas que realmente perdem o efeito da medicação. O porquê? Tem uma explicação para isso? Não, às vezes aquela pessoa já se habituou àquele medicamento e aí vale a pena trocar o medicamento que ela está usando. Vamos explicar aqui como que ele funciona? Assim, claro que existem vários tipos de medicamento, a doutora deve receitar diferentes para cada tipo de paciente, mas como que ele age no nosso corpo, explicando de forma médica mesmo? O remédio, ele tem uma ação central inibindo o centro da fome. Então, o benefício dele é porque a pessoa não vai ter vontade de comer. Ele age, então, numa região do cérebro? Dizendo pra gente que você não tem mais fome. Tá, mas não tendo mais fome, isso é uma classe de medicamento, aí tem outras classes de medicamento. Daí a pessoa não tendo fome, ela deixa de comer ou o ideal seria que ela continuasse mantendo uma alimentação regrada de 3 em 3 horas, mesmo forçando essa vontade de comer? O comer de 3 em 3 horas é essencial para o resto da vida, mesmo ela não tendo fome,
Eu O ideal sempre seria que oriento que tem comesse. que comer de 3 em 3 horas. Por quê? Porque se você come de 3 em 3 horas, você consegue aumentar o seu metabolismo, porque o corpo desenvolve mecanismos para que queime essa gordura que você está comendo. Se você fica muitas horas sem comer, o corpo começa a entender que você está num mecanismo de estresse e começa a liberar hormônio para economizar energia. E Daí isso piora. te faz piorar a perda de peso. Então tem que comer de 3 em 3 horas, Sim. manter esse hábito. Aham. E a pessoa que está fazendo então a dieta, se alimentando bem, aí quanto tempo demora para ver resultados? Olha, dependendo do empenho da pessoa, muitas pessoas o primeiro mês já tem um resultado muito bom. Muito bom. Um resultado de quantos? Assim, eu sei que a gente não pode especificar Depende, sempre. porque assim, se a pessoa tem 130 quilos, eu já vi paciente dentro do meu consultório que perdeu 10 quilos em um mês. Então, se ela tem 130, então é a porcentagem corporal que ela está perdendo. Agora, uma pessoa que está com sobrepeso, e aí ela vai perder menos do que uma obesa. É sempre essa conta mesmo, né? Quanto mais gordinho, mais Maior perde a perda. Fácil. Quanto mais magrinho, demora um pouquinho mais para perder, é isso? É isso mesmo. O manter a perda seria quanto tempo aí depois? Pro resto da vida. O resto da vida? Perdeu aquilo, perdido. É perdido, realmente, não recupera mais. Então aí, perdendo 1 quilo, mas dá para perder mais, se a pessoa for disciplinada. Com certeza, tem paciente que perde 3, 4 quilos em um mês. Aí no início da perda também a pessoa perde mais peso e depois diminui, vai né? perdendo menos. E esse acompanhamento médico, ele é mensal, daí quinzenal? A pessoa pode voltar com quanto tempo que você pede, doutor? Olha, eu geralmente peço mensal e tem algumas pacientes que quinzenalmente, porque a paciente sabe que se ela for lá e tiver que pesar, ela vai se empenhar mais. Então não fica aquela coisa, vou te ver daqui um mês. Não, sem ser semana que vem, na outra você vai estar aqui. Aí a pessoa se empenha mais. Ela volta mais animada, se pesa, mas também não fica com aquela neura de pesar todo dia, né? A maioria dos meus pacientes não se pesa em casa. Ah, que bom, né? Porque também, se você se pesa todo dia e não vê resultados, desanima. Não, e dá diferença. Se você for ver no final de semana, por mais que você faça a dieta, você sai um pouquinho dela, fica mais inchada. Então, sempre na segunda-feira você vai estar mais pesada do que na sexta-feira. E como a gente está falando aí de hormônios, né, e tudo mais, tem a mulher ainda tem a fase da TPM, fase da menstruação e tudo mais, essa preparação que também incha a mulher. Sim. Então, tem mulheres, mas isso muda de mulher para mulher. Tem mulher que não incha nada, tem mulher que altera em 2 quilos na balança, na fase pré-menstrual. Então, muda bastante. E que efeitos colaterais a pessoa pode sentir quando começa a tomar uma medicação? Depende do tipo de medicação. Por exemplo, se é a sibutramina, os efeitos mais comuns são insônia, constipação intestinal e boca seca. Se é, por exemplo, o Orlistat, que é um medicamento que atua só no intestino, diminuindo a absorção de gordura, o efeito que ela pode ter é diarreia. Então, depende da medicação que a gente usa. Mas esses seriam os mais comuns. Os mais comuns. Então, o que mais as mulheres buscam no seu consultório, doutora? Ali a obesidade eu vi que está em primeiro lugar. E depois? Aí entra a diabetes e a tireoide, que são os 2 mais comuns. Que também a tireoide aí tem o fator de ou emagrecimento ou ganho de peso também. Sim. Que daí é o mesmo fator. E uma pessoa que tenha problemas de tireoide pode fazer uso de medicação para perda de peso, tem um outro cuidado? Sempre tem um mito também que a pessoa chega lá e fala, eu tenho tireoide, nunca vou ser magra. Na verdade, se a pessoa tem o hipotireoidismo e ela está tratando e tomando o medicamento da maneira correta, é como se ela não tivesse nada. Então, se ela está gordinha é porque ela está comendo muito e não está gastando, não tem nada a ver com a tireoide. E o pessoal, deve ser comum eles falarem isso, as mulheres principalmente, falarem que tem essa questão de estar gordinho ou não, e fazer o exame e não dá nada também. O mais comum é não dar nada. Eu imagino, porque a gente sempre coloca a culpa em alguma coisa, né, doutora? É comum isso bem comum. No consultório também. É bem comum. Nossa, eu adorei o nosso bate-papo, teria muita coisa ainda pra gente conversar, mas eu vou trazer você de volta aqui, Fabiana, para falar de outros assuntos. Me conta só uma última pergunta, e os homens, o que eles buscam mais também? É a obesidade ou tem um fator principal? Não, os homens é diabetes. Diabetes? A maior procura do consultório é diabetes. Então quem sabe um próximo tema aí para falar sobre diabetes com os homens também, as mulheres. E homem, como tem mais preguiça, aposto que vai
sendo mandado pela mulher lá, né? Mas vai consultar, na maior tem parte que consultar. das vezes a mulher que marca. Olha lá, viu? Então a gente vai conversar sobre isso numa próxima vez. Quero agradecer mais uma vez a sua participação. Seja muito bem-vindo ao Visual na TV. Obrigada. Imagina. Gente, eu vou para um breve intervalinho. No próximo bloco a gente vai fazer uma visita a uma casa maravilhosa aqui da nossa cidade. Não sai daí que a gente volta já já, um minuto só.